Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar aqui da partida contra o Bragantino, o Vasco que tem o desfalque confirmado de Praxedes, mas vai ter dois retornos importantes, né? Dois jogadores que não estiveram à disposição contra o Grêmio, que voltam nessa partida contra o Bragantino. Tem a dúvida ali no ataque também. Vai jogar o Sebastian ou o Verratti já começa como titular? Ou joga os dois juntos? Enfim, a gente vai falar aqui sobre isso também. Vamos falar sobre Rossi. Por que o Rossi não foi anunciado até o momento? Vamos conversar sobre esse assunto aqui. Falaremos sobre o Alan Sonhora, meia que surgiu aí como possibilidade no Vasco desde a manhã de hoje. E claro, vamos falar bastante também sobre a partida contra o Atlético Mineiro, que o Vasco fez a solicitação para que esse jogo aconteça no estádio do Maracanã. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você ainda não foi inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar falando aqui da FUT Fanatics. Você que quer comprar a sua camisa nova do Vascão, você pode ir lá na FUT Fanatics. Inclusive, tá rolando uma promoção, tem uma camisa do Vasco que tá num precinho camarada. Tá aparecendo aí na sua tela. Olha só que maravilha. Precinho camarada lá na FUT Fanatics. E se você utilizar o cupom MACHÃO10, você ainda vai ganhar mais 10% de desconto nesse produto, hein? Então não perca tempo. Camisa oficial do Vascão é lá na FUT Fanatics. Corre para você já poder comprar a tempo aí para o seu pai, né? Para dar de presente aí do Dia dos Pais. Tem que correr para conseguir comprar antes da data. Enfim, o link está aqui na descrição desse vídeo. O cupom MACHÃO10 também está aqui na descrição. E você utilizando, você ganha 10% de desconto em qualquer produto do Vascão lá na FUT Fanatics. Bom, meus queridos, vamos começar falando aqui sobre a partida contra o Bragantino. O Vasco enfrenta a equipe do Bragantino na próxima segunda-feira. E pela primeira vez o treinador Ramon Dias vai comandar o Vasco com a torcida do Vasco ao seu lado, né? É um jogo fora de casa, é claro que a maioria dos torcedores serão ali do Bragantino, ou não, né? Também a gente eu não sei, realmente eu não sei se a torcida do Bragantino costuma lotar o seu estádio, mas eu tenho certeza que o setor visitante, o setor destinado à torcida do Vasco, estará completamente lotado. A torcida do Vasco vai se fazer presente para apoiar o seu time nessa partida contra o Bragantino. E o Ramon Dias vai contar com as voltas de Puma Rodrigues e Jair. Esses dois jogadores que não foram relacionados porque não estavam à disposição, estavam no departamento médico, por isso não foram relacionados contra o Grêmio. Esses dois jogadores estão liberados e vão para o jogo contra o Bragantino. Se vão começar de titular, a gente não sabe. Acredito eu que o Puma vai começar como titular. Afinal de contas, o Vasco na última partida jogou com o Robson Bambu improvisado ali na lateral direita. Então acredito eu que o Puma Rodrigues deve recuperar sua vaga, apesar de não estar vivendo um bom momento. O Jair, eu sinceramente acho que deve começar a partida no banco de reservas. A gente tem a certeza do desfalque do Praxedes, né? O Praxedes que foi uma contratação dessa janela de transferências, mas é um jogador que pertence ao Bragantino, ele está emprestado ao Vasco e nessa cláusula de empréstimo está lá que ele não pode jogar contra o seu clube, né? Então ele não está à disposição para esse jogo contra o Bragantino. O Jair até poderia jogar na vaga do Praxedes, mas a tendência é que Marlon Gomes seja o titular do Vasco na partida, na vaga do Praxedes. A gente tem uma dúvida também no ataque, né? Uma dúvida boa. Quem vai jogar? Começa com o Sebastian Ferreira ou começa com o Verratti? Ou começa com os dois, o ataque ali com o Verratti mais fixo na área e o Sebastian Ferreira que tem uma característica de sair um pouco mais. Pode até acontecer, né? Mas aí quem sairia do time? Ia tirar o Orediano, que vem jogando bem? Enfim, são questões aí que o treinador Ramon Dias terá que resolver durante essa semana para a partida contra o Bragantino. Mas, sinceramente,
Acho difícil que o Verratti não comece como titular, né? Acho que ele vai ter que dar um jeito de encaixar o Verratti aí nesse time, nem que seja na vaga ali do Sebastião Ferreira. O Verratti entrou, marcou seu gol, já está aí nas graças da torcida e acredito eu que deve começar sim como titular. Apesar que o Sebastião Ferreira tem se mostrado bastante útil, né? Ainda não marcou com a camisa do Vasco, mas é um atacante que tem bastante movimentação, sai bem da área, faz o pivô, tem se mostrado útil. Então, o treinador tem esse problema, essa dor de cabeça aí para resolver para a partida contra o Bragantino. Durante a semana, com toda certeza, a gente vai ter mais informações sobre isso. Vamos falar aqui sobre o Rossi agora, porque muita gente pergunta, né? Juninho, por que o Rossi ainda não foi anunciado? Eu também imaginei que ontem ou hoje o Rossi teria ali o seu anúncio oficializado pelo Vasco, mas o anúncio ainda não aconteceu. A informação que a gente tem é que o Rossi já está treinando com o grupo, está treinando normalmente, inclusive está treinando bem, está bem fisicamente. Os exames deram ok, né? E a tendência é que até quinta-feira o Rossi seja anunciado oficialmente pelo Vasco da Gama. Ele não deve ir para a Bragança Paulista, não deve estar à disposição para essa partida contra o Bragantino, mas para o jogo contra o Atlético Mineiro. Jogo, inclusive, que o Vasco solicitou para acontecer no Maracanã, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. O Rossi deve estar à disposição para essa partida, vai ficar à disposição aí do treinador Ramon Dias. Então, tá tudo certo com o Rossi, a contratação não melou não, o Vasco vai anunciar em breve, até quinta-feira deve acontecer o anúncio oficial da contratação de Búfalo Rossi, que está treinando, esteve no último jogo lá contra o Grêmio no vestiário, assistiu a partida ali junto com o pessoal da comissão técnica e do departamento de futebol, que ficou ali nas tribunas, etc e tal. É um jogador que o Vasco essa semana vai anunciar de forma oficial. Bom, a gente fala aqui agora sobre Alan Sonhora, meia norte-americano, que apesar de ser norte-americano nunca jogou no futebol dos Estados Unidos, né? Foi revelado pela base do Boca Juniors e jogou no Independiente da Argentina antes de se transferir para o Juárez do México, que foi o seu último clube, né? Nesse momento ele está sem contrato. E bom, surgiu a informação que o Vasco tem o interesse nessa contratação. E o companheiro Wagner Fernando, jornalista do Sport News Mundo, informou que o Vasco fez os primeiros avanços, né, em relação ao Alan Sonhora. O atleta está aberto para o mercado brasileiro e, segundo informações aqui do portal Sport News Mundo, existe até uma proposta do Vasco na mesa do jogador. O desejo do clube seria de resolver essa situação ainda essa semana e o Vasco teria a concorrência do Santos, né, por esse jogador. Porém, o companheiro Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, conversou com pessoas do departamento de futebol do Vasco que garantiram que o Vasco não tem interesse nesse jogador, que tudo isso é cavada de empresário, que o Vasco não fez nenhuma proposta pelo Alan Sonhora. Enfim, vamos aguardar. Por enquanto que a gente tem informação são essas duas, né? Tendo mais novidades, a gente traz aqui no canal. Bom, meus amigos, para finalizar esse vídeo, vamos falar sobre Maracanã. O Vasco que já cumpriu a sua punição de 4 jogos sem torcida, mas que ainda está com o São Januário interditado, né? E até por isso o Vasco solicitou que o jogo contra o Atlético Mineiro aconteça no estádio do Maracanã. O Vasco enviou nessa terça-feira uma solicitação ao consórcio que administra o Maracanã para jogar no estádio contra o Atlético Mineiro no dia 20 de agosto, 11 horas da manhã, pela 20ª rodada do Brasileirão. O jogo acontece na véspera do aniversário de 125 anos do Vasco. O Vasco confia que conseguirá jogar no estádio, sem maiores problemas, uma vez que não está previsto nenhum jogo do Flamengo ou do Fluminense nesse mesmo dia. O Fluminense jogará no Maracanã no dia anterior, no sábado, contra o América Mineiro. E o Vasco também crê que o fato de a dupla não ter compromissos no Rio na semana seguinte vai facilitar a recuperação do gramado. Então, a tendência é que o Vasco consiga sim jogar no Maracanã nessa partida contra o Atlético Mineiro. O Vasco já havia jogado no Maracanã nesse Campeonato Brasileiro uma vez contra o Palmeiras pela 2ª rodada. Naquela ocasião, o Vasco precisou entrar na justiça para conseguir a liberação. Acredito eu que dessa vez não será necessário, mas caso o consórcio não responda a tempo ou negue, provavelmente o Vasco vai entrar na justiça para tentar jogar no Maracanã. Lembrando que São Januário ainda está interditado, né? E pode ter certeza, agora que o Vasco está solicitando o Maracanã, pode ter certeza que a justiça daqui a pouquinho vai liberar São Januário. Aguardem, aguardem. Rio de Janeiro, meu amigo, não é para amadores. Eu vou ficando por aqui, mas antes, tem
Tem um recadinho aqui da GoCase. Você pode comprar as suas capinhas oficiais do Vascão lá na GoCase, ó. Aqui tem a promoção Pague 2, Leve 4. Você compra 2 capinhas, leva 4 capinhas para casa. Tem vários modelos lá de capinha do Vasco da Gama, você pode colocar o seu nome. Tem também a promoção aí de Dia dos Pais, né? Você pode comprar uma capinha para presentear o seu pai com o seu nome, o nome dele, enfim, ou para se homenagear, né? Colocando o seu nome e o nome do seu filho. Enfim, tem o link aqui também na descrição desse vídeo e o cupom Vasco da Gama te dá frete grátis e um desconto exclusivo. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações e até a próxima. Fui!